Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jefferson e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aconselhamento e orientação familiar. A apostila do ITQ que trata exclusivamente dos relacionamentos pessoais, tanto família, tanto casamento, noivado, enfim, é uma apostila excelente para conhecimento e para também convivência e relacionamento. Vamos lá? Olha, o primeiro ponto que nós vamos tratar é fazer a diferença entre amor e paixão. Se nós formos parar para analisar no ângulo bíblico, no ângulo cristão, podemos assim afirmar, o amor que nós acreditamos e praticamos é bem diferente do amor que o mundo tem trazido para os nossos dias atuais. A bem da verdade, o amor que o mundo tem tentado trazer para dentro das nossas realidades é um amor que vai totalmente contrário ao princípio bíblico. Porque você vai ver aqui que a linguagem do amor no mundo é apenas um sentimento que ocorre quando nós experimentamos algo muito bom. E nós associamos o amor a uma experiência positiva. Quando em algum determinado momento do percurso este amor ou este momento, ou este sentimento bom se perde, nós temos aquela sensação de que o amor acabou. É por isso que hoje nós temos ouvido muito no dia a dia de que o amor deixou de ser um sentimento nobre para ser um sentimento de contrato, o casamento principalmente. Não, vamos casar. Se der certo, a gente continua. Se não der certo, não era para ser e bola para frente. Mas ao olhar cristão, o amor ele não é um sentimento passageiro, e sim um sentimento onde o bem maior é a edificação do próximo. Vemos num comportamento de Cristo, quando ele estava no dia a dia, enquanto esteve aqui na terra com as outras pessoas, o quanto a demonstração de amor de Cristo fazia diferença. Você vai ver que quando as pessoas chegam até Jesus com uma mulher que foi pega, em adultério, na linguagem do homem era que aquela mulher merecia a morte. Mas perceba que a linguagem do amor de Cristo foi uma linguagem do bem maior, do bem ao próximo. E ele leva as pessoas a entenderem que todos erram, todos vacilam em um determinado momento, mas a necessidade do perdão, que também faz parte do amar, é maior. E então, quando aquelas pessoas vão saindo pouco a pouco, porque eles percebem que também são pecadores, Jesus ele demonstra mais uma vez o amor bíblico para aquela mulher. Olha, até aqui tudo que você fez está perdoado. Vai e não peques mais. Jesus, além de demonstrar compaixão e amor, ele mostra preocupação com o próximo. Então, o amor bíblico é um sentimento onde o maior intuito é você ver o crescimento do próximo. É você ver o outro sendo edificado e automaticamente os dois crescem juntos, porque é a relação da lei de Newton, né? Toda ação provoca uma reação e tudo que eu faço, ele volta para mim. De igual modo, a paixão, nós podemos entender que é um sentimento egoísta e avassalador. Por quê? Porque a paixão, ela vem como um furacão, ela causa um barulho, um estrondo, mexe com a cabeça, deixa a gente doido, quem nunca se apaixonou. Mas realmente a paixão, ela é passageira. Porque a paixão chega em determinado momento do tempo que ela vai se esfriando. E aquele brilho, aquele encanto de outrora vai se passando. Além de ser apenas um refúgio para a carência, a paixão ela acaba sendo um meio de você preencher ou você tentar colocar em você decepções passadas, sentimentos ruins do passado, enfim. A paixão ela não vem para te edificar, ela vem para suprir carências em você. Por isso que a paixão, na Bíblia, ela aparece como epitomia ou patos, que tem traduções de conotação de pecado. Por quê? Porque a paixão ela não é para o próximo, ela não é para edificação. A paixão ela vem como um sentimento para completar, um sentimento único exclusivamente para suprir uma carência individual e automaticamente ela tem essa conotação.
nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor. Essas 5 linguagens, ela rege e acredito que ela tem um poder de influência muito grande quando nós falamos de relacionamento. A primeira regra, a primeira linguagem, são palavras de afirmação. Quantos aqui não ficam felizes ou se alegram e até mesmo mudam o humor quando alguém vem e te elogia, te incentiva, te parabeniza por algo que você realizou, por mais que fosse cotidiano ou simples a ação? Palavras de afirmação, ela tem este poder de alavancar a pessoa que está do seu lado. Então, nunca deixe de reconhecer, de falar, de incentivar, de alegrar. Por mais que você fale, é simples, ela sabe que o feijão dela é muito gostoso. Essa pessoa sabe que ela tem um sorriso muito bonito. Mas esta palavra de afirmação, de motivação precisa sempre existir. Segunda forma de amor é a qualidade do tempo. Nós não estamos falando aqui de estar lado a lado. Nós não estamos falando aqui de estar no mesmo ambiente. Nós estamos falando aqui de, no momento que você estiver lado a lado, no momento que você estiver no mesmo ambiente, este tempo precisa ser um tempo de qualidade. Precisa ser um tempo junto, um tempo de aprendizado, um tempo de conversa, um tempo de troca de informações e, principalmente, um tempo onde os dois se relacionam. A qualidade do tempo é fundamental em qualquer relacionamento. Quando nós vamos aconselhar pessoas, casais, namorados, uma das maiores queixas que nós ouvimos é que as pessoas não se comunicam, as pessoas não conversam. E isso está diretamente ligado à qualidade do tempo que nós estamos. Hoje nós somos uma geração que estamos no mesmo ambiente, mas não na mesma sintonia. Estamos todos na mesma sala, mas um com o computador, um com a televisão, um com o notebook, um com os afazeres, e esta qualidade acaba se perdendo. Terceiro, receber presentes. Quem não gosta de ser presenteado? Quem não gosta de receber uma caixa de bombom? Pois é, eu sempre afirmo isso. Nós hoje temos uma grande deficiência que nós queremos receber, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos que as pessoas tirem um tempo para nós, mas dificilmente nós sabemos dar, nós sabemos retribuir. E esse receber e dar presentes é importante. De vez em quando, você que é casado, você que é noivo, ou você que tem um relacionamento eclesiástico, presentie o seu líder, presentie sua esposa, seu esposo, dê presentes. É importante e isso reforça o laço, que vocês têm. A quarta linguagem do amor são formas de servir. E o que seriam essas formas de servir? Seriam nós, literalmente, trabalharmos para o próximo. Você fazer algo que você sabe que o seu cônjuge, seu namorado ou noivo goste. Por exemplo, um jantar, um presente. Por exemplo, você sabe que o seu esposo queria tanto comprar uma maleta de ferramentas. Você fazer essas atitudes, como se você estivesse aqui para servir ele, são formas de servir, formas de estreitar o relacionamento e demonstrar amor. Muitas das vezes o amor ele é demonstrado assim, nessas formas de servir, porque por palavras a gente acaba falando muitas coisas, mas é a nossa expressão, são as nossas atitudes que demonstram que aquilo que nós falamos está alinhado com aquilo que nós fazemos. Então, uma linguagem do amor muito pertinente são as formas de servir. Veja a atitude de Jesus ao lavar os pés dos seus discípulos. Jesus era filho de Deus, Jesus naquele momento estava prestes a morrer pela humanidade, mas ali ele encontrou um tempo de qualidade para servir aqueles que durante o tempo inteiro, na sua caminhada aqui na terra, estavam lado a lado com ele. Então, formas de servir também é uma linguagem de amor. Você agradar o próximo, você fazer um jantar, você levar para um cinema, você dar uma volta no calçadão da praia, é uma forma de demonstrar amor. O último, toque físico, e não necessariamente nós estamos falando aqui de relações. No toque físico, meu amado, é aquele detalhezinho que faz toda a diferença. É a cereja do bolo. Sabe o que é o toque físico? É o abraço, é o afago, é o sorriso,
É você brincar com aquelas pessoas, é você apertar a mão, é você andar de mão dadas, é você, ao acordar pela manhã, antes de sair por trabalho, dar um beijinho na sua esposa, no seu esposo e dizer: te amo, amor. Tenha um bom dia. Essas atitudes, esses pequenos toques físicos demonstram amor. Você percebe muitas das vezes em casais que estão passando por momentos turbulentos que perdeu-se, primeiro, a conversa, que são a comunicação, e segundo, perdeu-se o toque físico. Já não se relacionam mais, já não se abraçam, já não se beijam, já não trocam carícias e nem carinhos. Então, uma linguagem do amor que hoje, nos dias atuais, nós estamos perdendo muito é o toque físico. Vamos lá, pessoal, nós vamos falar sobre namoro cristão agora. E aí, o primeiro ponto e o mais importante que eu quero que vocês aprendam é que se nós formos olhar à luz da Bíblia, não existe namoro na palavra de Deus. O namoro é um termo relativamente novo, porque antigamente as pessoas, eles não tinham esse hábito de, vou namorar, vou me relacionar, não. Era uma coisa muito mais séria e mais comprometida. Para ser sincero para você, o namoro cristão é uma moda mundana que nasceu por volta da década de 60, quando as pessoas perceberam que haviam datas no ano que a venda era muito baixa. Então eles precisavam criar um mecanismo ou criar um jeito para alavancar as vendas. Daí nasceu o Dia dos Namorados e, consequentemente, esta onda que nós vemos hoje de namoro. Como eu disse para vocês, percebam, a cultura oriental, que serviu de base para o Velho e Novo Testamento, ela não especifica namoro. Segundo, o conceito é relativamente novo porque ele surgiu com a intenção de alavancar vendas. Pastor, então namorar é pecado? Não. O namoro ele pode sim servir como uma base cristã, como uma base de preparação e conhecimento, desde que respeite os princípios e os preceitos cristãos. Então, quando nós falamos de namoro, você pode pesquisar, balançar a Bíblia, que você não vai saber ou não vai identificar a palavra namoro lá. Você vai talvez encontrar a palavra compromisso ou compromissada, que hoje nós associamos com relação ao namoro cristão. Vamos falar agora sobre um noivado cristão. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que o noivado ele é uma preparação para o casamento. Quem aqui nunca jogou futebol e aonde no futebol nós temos a preleção, que é quando o treinador ele fala como vai ser o jogo, como nós devemos comportar, a tática, como é o adversário, como que são o tempo ali. Essa preparação, essa preleção, que é o nome que se dá no jogo futebol, nós podemos aplicar muito bem para o noivado cristão. É o momento onde você vai conhecer a pessoa, as manias, o jeito, o gosto, a personalidade, o jeito de se comportar diante de cada situação, para que você entenda que, esta é a pessoa que eu escolhi para viver o resto da minha vida ao lado dela. No mundo onde se vê a taxa de divórcio crescer, nós precisamos entender que o casamento de fato, ele inicia muito antes do amém. O casamento, ele vai começar no noivado. E é por isso, amados, que nós precisamos entender que o noivado, ele primeiro precisa ser debaixo da bênção. Segundo, ele precisa seguir a visão do casal. O noivado não é você impor o seu gosto, o seu jeito, até porque nós vamos falar daqui a pouquinho sobre casamento e vamos entender que o casamento também não tem essa particularidade. Mas o noivado, ele é o momento de você se conhecer. Talvez por isso nós temos alta taxa de divórcio nos nossos dias. Por quê? Porque as pessoas têm queimado a etapa do noivado. As pessoas têm queimado essa etapa da preparação. O noivado é quando você se prepara para comprar uma casa, para comprar os móveis, para construir, para planejar, para projetar, para saber como que você vai ser, o que vocês querem ser daqui a 5, 10, 15 anos. Este período de preparação, nós chamamos de noivado cristão. E ele é dividido em 3 pilares. O primeiro é o corpo, aonde nós temos a autoestima, o gostar e o amar a si próprio.
A grande questão que nós temos hoje dos nossos relacionamentos fracassados é que as pessoas tentam achar no outro algo que complete elas. Muitas das vezes isso é positivo, mas na maioria das vezes isso é negativo. Porque às vezes as pessoas estão trazendo bagagens negativas de relacionamentos anteriores ou de frustrações com pilares anteriores, pais, tios, pessoas de autoridades, e querem imputar isso, às vezes, numa pessoa a qual está gerindo. Outra situação que nós encontramos muito ruim no noivado, que pode ser um impedimento para um casamento, é quando nós percebemos as manias e o jeito das pessoas. Cada um tem uma herança. Cada um tem um jeito. E muitas das vezes você precisa entender que aquela menina que você noivou, ela é a queridinha do papai, ela é a princesa do pai. Então quando ela casar, ela vai querer ser tratada como igual, porque sempre foi disso. E também, vamos inverter o lado, essa menina precisa entender que ao casar, o marido não tem por finalidade ser a figura paterna que ela tanto almejou ou que ela cresceu vendo. Então este período compreende a parte do corpo, está diretamente ligada à autoestima, gostar e o amar a si próprio. Segundo, a alma. É você estar emocionalmente seguro e curado de mazelas e decepções passadas. Porque, como eu disse alguns minutos atrás, você vai querer transferir aquilo que você almejava ou desejava no outro para dentro do seu relacionamento. Você vai querer curar-se de uma ferida que você não permitiu ser curada no passado, entrando num relacionamento. Muitas pessoas acabam emendando relacionamentos atrás de relacionamentos por conta desse tipo de situação. Elas não se curaram, procuram se curar, não superaram no passado, procuram superar, e aí vão se decepcionando dia após dia, pessoa após pessoa, e aí a gente vai conversar com pessoas, ei, não, já namorei 5, já noivei com 6, já casei. Então, nós precisamos entender que para você entrar num relacionamento, você precisa ter corpo, alma e espírito. O noivado cristão, ele precisa ter um profundo e forte relacionamento individual com Deus. Tudo que nós formos construir, tudo que nós formos edificar, se a base não for Deus, dificilmente dará certo. Porque a própria palavra de Deus vai nos ensinar em Mateus que tudo que é edificado na areia, vem o vento, vem a tempestade e derruba. Mas quando nós edificamos sobre a rocha, este relacionamento ele tende a perdurar, porque esta é a vontade de Deus. O noivado cristão é a base para o casamento sadio. Chegamos então na melhor parte da nossa apostila. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre casamento cristão e talvez seja algo mais, vamos dizer assim, incisivo para nós tratarmos, porque em Gênesis 2:24 a palavra vai dizer que deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma mulher, tornando os dois uma só carne. Então, quando nós entendemos quando nós falamos de casamento, nós precisamos entender que o objetivo do casamento é juntar duas pessoas distintas, qualidades diferentes, habilidades diferentes, características diferentes, juntando essas mesmas pessoas em uma só para que ambos cresçam. É como se você fosse fazer um bolo da qual você tem o trigo com as suas qualidades, você tem o fermento com as suas qualidades, mas que só eles não conseguem fazer um bolo. Precisam estar unidos, misturados, para que nós consigamos conquistar um bolo bonito, maravilhoso. Este é o casamento, juntando características e qualidades, para que sejam um só, até como diz o rito das cerimônias cristãs, a morte nos separe. Esse é o nosso casamento cristão. O casamento cristão ele é um propósito divino. Nós vamos aqui em Romanos 7, versículo 2 e 3, que ele foi um relacionamento planejado para durar a vida inteira. Em Malaquias 2,15 já afirma que este relacionamento ele foi projetado para gerar filhos. E lá em Efésios 5, 25 a 32 e 2, 19 e 22, vai dizer e entender que quando nós casamos e juntamos os nossos trapinhos, a relação entre amor, ela vai ser assemelhada do amor entre Cristo e a igreja. Então há uma simbologia por parte do casamento cristão que ele vai muito além, meu amado, de ser apenas e mera sorte, como muitas pessoas dizem por aí. Não, quando eu casei, eu tive sorte, eu achei o marido perfeito, eu achei a esposa perfeita.
Não, você achou a pessoa que te completava dentro do contexto bíblico para você viver o resto da sua vida, gerar filhos e representar a família de Deus na terra, que é o amor de Cristo por igreja. Então, você precisa entender que o casamento ele é uma construção e um investimento. Por isso, invista em sua esposa, em seu marido e invista na sua família. Isso fará com que a sua escolha dê certo. A união conjugal ela precisa ser firmada em alicerces que priorizem os princípios da palavra de Deus. Como eu disse há alguns minutos atrás sobre noivado, tudo que é construído e edificado debaixo da vontade de Deus tende a dar certo. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que se nós obedecermos e seguirmos os seus princípios, como ele disse para Josué, seremos abençoados nessa terra. Então, nós temos aqui os pilares de um casamento cristão. Nós temos 5 pilares. Primeiro pilar, amor. Falamos desde o início da nossa apostila que o amor cristão, ele é um amor onde você se doa, você investe, você valoriza, você faz de tudo para que o próximo esteja bem e se sinta bem. E automaticamente isso vai voltar para você e fará com que você cresça e ao todo os dois cresçam juntos. Segundo, respeito. É imprescindível num relacionamento que o respeito ele precise existir. Quando há falta de respeito ou falta por parte de uma das duas pessoas, quebra-se aquilo que nós chamamos de confiança. E a confiança, uma vez quebrada, dificilmente ela consegue ser restabelecida na sua totalidade. Pode sim, com o tempo, com muito esforço, com muita dificuldade, conseguir trazer de volta aquele sentimento de confiança. Mas haverá sempre um porquê, haverá sempre um mais. Por quê? Porque faltou respeito, quebrou-se a confiança, é preciso trabalhar novamente para reconquistar. Agora nós vamos falar sobre um ponto muito importante quando se trata de relacionamento, seja ele casamento, noivado, namoro ou qualquer outro tipo de relação que nós vivamos, que é comunicação. Aonde falta comunicação, falta conhecimento, falta valorização, falta respeito, falta confiança e principalmente perde-se a credibilidade e aí passa a se tornar duas pessoas totalmente desconhecidas. Então é importante demais a comunicação. Tire um tempo para o seu cônjuge, converse, brinque, sorriam juntos, fale do dia a dia de cada um, converse sobre os temores, sobre as dificuldades, sobre os receios que cada um está vivendo, enfim, tenha comunicação ativa com o seu parceiro, que isso fará com que o seu casamento ou o seu relacionamento seja bem sucedido. Valorização. Não vou me ater muito a este tema, já falamos bastante ao longo do nosso estudo que a valorização ela é muito mais do que palavras. Ela é ação, ela é atitude, ela é comportamental. Então, quando nós falamos de valorizar o próximo, nós precisamos demonstrar mais do que palavras, porque a palavra ela motiva, mas o exemplo ele arrasta. Então, se nós queremos ter um casamento sadio, nós precisamos entender que nós precisamos amar o próximo, respeitar o nosso cônjuge, ter confiança, comunicação e valorização. Por quê? Quando nós vamos edificar uma casa, a primeira coisa que nós construímos, aqueles que têm certo conhecimento de construção civil, é a base. A base ela é fundamental para que a casa ou o edifício seja levantado e com o tempo não seja prejudicado. Por isso, uma base mal elaborada, ela compromete toda a estrutura da construção. Da mesma forma, um casamento mal elaborado, com uma base mal estruturada, pode comprometer toda a história, toda a descendência, todo o planejamento. Por quê? Porque faltou uma base. E as bases que nós acabamos de falar, amor, respeito, confiança, comunicação, valorização. Pessoal, então eu faço uma pergunta para vocês e uma pergunta que muitas pessoas acabam nos fazendo, nós como pastores, como orientadores, como aconselhadores, as pessoas chegam muito para nós e falam bem assim, então é possível ser feliz no casamento? Eu respondo para todas elas do mesmo jeito, sim, é possível.
A diferença nossa, meu amado, para o mundo é que nós acreditamos no próximo, nós acreditamos no bem do próximo, nós nos doamos pelo próximo, enfim, nós somos a noiva de Cristo e nós aprendemos com o exemplo de Jesus o como se comportar e como agir. Então, o mundo às vezes vai dizer, não é possível ser feliz no casamento, porque a felicidade está em você se sentir bem. Então, se você está bem se sentindo no casamento, amém. Mas se você não está feliz no casamento, largue, casa de novo ou viva sozinho. O importante é você estar bem. Eu digo para você, com toda a expressão da palavra, sim, é possível ser feliz no casamento. Mas para que isso aconteça, nós temos algumas coisas que precisamos seguir, algumas bases, alguns caminhos, um passo a passo do relacionamento para que a gente consiga ser feliz de fato e não ter uma falsa sensação de felicidade. Pastor, explique para mim o que é uma falsa sensação de felicidade. É quando você não está bem, é quando você não está legal, mas para que o mundo não desabe ou para que as coisas não desandem de vez, você fala bem assim, não, eu não estou legal, mas o importante é ver meu marido feliz. Não, eu não estou legal, mas o importante é ver minha esposa feliz. Não, eu não estou legal, mas poxa, eu não posso largar. Eu estou legal, mas poxa, a palavra de Deus diz que não existe, né, esse negócio de desistir. Essa é uma falsa sensação de felicidade. Alguns passos são importantes para nós que temos um casamento feliz. Primeiro, tenha uma imagem positiva do seu parceiro ou parceira. É imprescindível, meu amado, que você passe a valorizar isso. Por quê? Porque a mente ela é atraída pelo que vê. E nosso corpo está condicionado àquilo que a nossa mente conduz. Se na sua mente você quer ver por exemplo, um exemplo clássico, você quer comprar um carro e você gosta do carro amarelo. Vamos dar um exemplo aqui mais específico ainda. Você quer comprar um carro, um Camaro amarelo. Você já parou para perceber que depois que você coloca esse pensamento fixo na sua cabeça, aonde você vai, você vê um Camaro amarelo? Parece que existe 300 mil carros Camaro amarelo no mundo. Mas eu vou te dizer o que acontece. É porque você condicionou a sua mente a procurar, a identificar e a ver na multidão ou na rua o Camaro amarelo. Segundo, considere o seu cônjuge como seu melhor amigo. Quando nós temos um bom e melhor amigo, nós confidenciamos tudo a ele. Nós nos preocupamos em mandar mensagem para ele todo dia. Nós nos incomodamos quando não recebemos mensagem dele num dia. Então, quando nós falamos assim, considere o seu parceiro como seu melhor amigo, eu estou dizendo para você, se você tiver na sua mente que aquela pessoa é essencial para você, você vai passar a se preocupar com ela. Se ela está bem, se tá tudo normal, se ela não está precisando de uma ajuda, como ela tá, se ela comeu, se ela está sentindo frio, se ela levou o guarda-chuva. E aí entra, você lembra que eu falei alguns tópicos atrás sobre você valorizar e sobre você se preocupar com o próximo? Esses pequenos detalhes vão fazer com que a pessoa do outro lado entenda que ela é amada ou que ela é amado, e aí vai sentir-se a lei da atração, que ela vai começar a retribuir aquilo que ela tem vivido. Terceiro ponto, acredite na importância da aliança que vocês firmaram. Quando nós, amado, temos essa credibilidade, nós passamos a entender o esforço que conquistamos para ter aquilo. Quando você faz uma faculdade e você que já estudou sabe muito bem a dificuldade que é, né? Às vezes é noite de sono perdida, às vezes é semanas e semanas perdidas para fazer um TCC, aquela ansiedade, aquela preocupação da apresentação. Será que as pessoas vão aceitar? Será que eles vão gostar? Será que a banca lá vai avaliar positivamente o meu TCC? Então toda essa preocupação faz com que você, ao pegar o canudo, ao pegar o diploma, valorize porque você se esforçou para aquilo. Esse ter importância, valorizar a importância da aliança que você tem, é exatamente isso. Quando vocês enfrentarem uma crise ou uma dificuldade, vocês vão olhar para tudo quanto lutou, tudo quanto pereceu, tudo quanto conquistou para chegar aonde chegar, e você vai falar assim, eu preciso valorizar a aliança e essa pessoa que está do meu lado. Terceiro, tenham as mesmas metas de vida. Esse, para mim, é um dos pontos mais importantes no casamento. Tirando a comunicação,
tirando, né, o contato físico, acrescentando, perdão, valorização, contato físico e comunicação. Quando nós temos as mesmas metas de vida, nós temos duas pessoas caminhando na mesma direção. Nós temos duas pessoas lutando pelo mesmo objetivo. Nós temos duas pessoas se esforçando para superar o mesmo obstáculo. Então é imprescindível que vocês possuam as mesmas metas de vida e aí vocês vão saber aonde ir, como fazer, se faltar ideia para um, o outro completa, se faltar força para um, o outro ajuda. Essa meta de vida igual é imprescindível para um relacionamento feliz. Deseje que seu casamento dê certo, sorriam juntos e trabalhem juntos e se ajudem para corrigirem os defeitos de ambos. Eu vou dar uma outra dica que não está aqui. Jamais critique o seu companheiro quando você não estiver nos seus melhores dias. Você está estressado, você está insatisfeito, você não dormiu bem, você está passando por um momento de saúde delicado. Esses momentos tendem a levar o nosso psicológico e o nosso comportamental ao extremo. E muitas das vezes, nestes momentos, a gente acaba falando, agindo, sendo impulsivo, muitas das vezes. E aí acabamos criticando ou acabamos expondo o erro do nosso parceiro ou do nosso cônjuge. Isso é terrível para o relacionamento. Por isso, é imprescindível que vocês trabalhem para corrigir e não para denigrir e para expor. É mais ou menos assim, quando você percebe um erro e você, ao invés de direcionar toda a sua força para expor o erro, você direciona a sua força para corrigir o erro. Por quê? A lei do retorno. Se você ajuda, se você edifica, automaticamente este amor, este ato de amor retorna para você. Esses são 7 pontos importantes para um casamento feliz. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do capítulo 1 da apostila de aconselhamento e orientação familiar. E nós vamos falar neste momento agora sobre as 4 estações do casamento cristão. Todo casamento ele passa por estas fases. São fases boas, mas também fases difíceis. E se nós entendemos que nós, como homens, mulheres, esposos, esposas, passaremos por um período semelhante a esse, ajudará nós a vencermos e superarmos, porque entenderemos que será apenas uma fase ruim. Cada estação dessa representa um sentimento, representa uma temperatura, representa um estágio do relacionamento de vocês. É importante também frisar que quando nós falamos sobre estações do casamento, nós não estamos falando bem assim que automaticamente elas acontecerão em seguida. Por exemplo, eu estou passando pela estação do verão e logo depois virá o outono. Não, pode acontecer de pessoas viverem a fase do verão no casamento como último estágio, já depois de anos e anos, afinco ou juntos. E nós vamos explicar pouco sobre cada estação dessa. Mas é importante frisar, cada estação, cada sentimento, cada temperatura, cada momento, cada ação. Quando nós falamos de 4 estações, é realmente as 4 estações que nós vivenciamos em um ano. Verão, primavera, outono, o inverno. O verão no casamento é um período alegre, é um período festivo, é um período onde os sentimentos eles são positivos, tudo dá certo, né? Aquela alegria, aquela conquista, aquela coisa que até quando a gente erra, a gente sorri dos nossos erros, porque é bom, é legal, a gente aprende a conviver em harmonia com o nosso parceiro. Como eu disse, alguns relacionamentos conseguem experimentar essa fase já depois de anos e anos e anos já de um bom relacionamento. Eu falo por vocês com experiência própria. Eu tenho 16 anos de casado e eu estou experimentando o verão do meu casamento por estes últimos anos. Quando nós falamos de primavera, ele é um sentimento de florido, de coisas novas, de novos desafios, de novos objetivos traçados. É quando você passa por um período do seu casamento difícil, ruim, que vocês conseguem superar, então vocês começam a planejar, vocês começam a projetar, ou vocês lutaram muito para conquistar algo, uma casa, um bem material, e aí quando vocês conquistam, dá aquela
aquela alegria, e logo depois vem o intuito e o desejo de conquistar coisas novas. É um mix de sentimentos desafiadores e positivos ao mesmo tempo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o inverno. O inverno é uma estação já fria, é uma estação já com, né, o seu apelo já realmente para uma coisa mais gelada, mais solitária. E quando nós falamos da estação inverno no casamento, nós estamos falando de uma fase difícil do casamento. É uma fase onde os sentimentos já não são tão bons, né, onde a perspectiva já não é tão boa, aonde a temperatura já não é tão boa, mas isso não quer dizer que o amor acabou ou quer dizer que o sentimento deixou de existir. Como eu disse no início da nossa apostila, que o sentimento, que o amor mundano, ele morre no inverno. Porque é a hora que nós perdemos aquele brilho ou aquela coisa boa que nos atraiu para aquele relacionamento e nós passamos a entender, o mundo passa a entender, não existe mais amor porque aquela alegria que eu tinha antes no verão não existe mais no inverno. Mas no casamento cristão é o contrário. O inverno é um período de maior aproximação, porque nós entendemos a necessidade do próximo, a necessidade que o próximo tem de mim, que tem de você. Então, o inverno, ele é margeado por sentimentos mais dolorosos, mais difíceis, por uma fase mais complicada do casamento. O outono, por sua vez, também vem recheado, né, desses sentimentos assim mais pesados, mais desafiadores, mas ele tem uma tendência a mais espiritual e a mais sentimental. É às vezes decepções que nós enfrentamos nos anos e anos ou nos relacionamentos e aquilo vai gerando em nós certos sentimentos, vai gerando em nós certas desconfianças que nós vamos vivendo assim, será que vale a pena lutar? Será que vale a pena persistir? Será que vale a pena procurar? Então, é uma fase onde nós também precisamos entender o peso da aliança que foi firmado, como nós falamos há alguns minutos atrás, e principalmente nós precisamos entender que o amor ele precisa prevalecer sobre essas situações. Essas 4 fases do nosso casamento, elas são imprescindíveis, amados, para nós superarmos e nos fortalecermos. Não tem como pular etapas. É como uma escola, onde nós iniciamos no prezinho, até concluirmos a faculdade, a pós-graduação ou o mestrado. São anos e anos de aprendizado, de lutas, de dores, de lágrimas, de conquistas, de alegrias, de desafios, de momento que nós falamos não vai dar mais, eu não vou conseguir, e depois a gente consegue, e no final, olhar para trás e falar, valeu a pena lutar todo este tempo com você do meu lado. Nós conversamos com casais com 15, 20, 25 anos, 30 anos de relacionamento e pode ter certeza, meu amado, se um dia você tiver a oportunidade de conversar com casais semelhantes, você vai ouvir muito deles dizendo bem assim, nem sempre tudo foi flores, nem sempre tudo foi alegria. Houve momentos ruins, houve momentos de instabilidade, houve momentos que a gente achou que não daria mais, mas graças a Deus nós conseguimos superar. Este é o amor cristão. Este é o valor que o noivado ele tem. Este é o valor que o sentimento casamento, que o sentimento amor tem no casamento. Enfim, quando nós falamos de amor versus paixão, nós estamos falando que a paixão momentânea, aquele sentimento avassalador que nos leva a viver no limite e que com o tempo passa, realmente ele não tem nada a ver com o amor que nós devemos passar e que nós devemos viver. O amor, ele sobrevive a todas essas estações. A paixão não, o amor mundano não, mas o amor cristão, casamento baseado no princípio cristão, casamento baseado nos preceitos bíblicos, este consegue superar o inverno, o outono, a primavera e sempre estará em um verão eterno. Que Deus abençoe vocês e daqui a pouquinho nós estaremos falando sobre o capítulo 2 de aconselhamento e orientação familiar.